Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Paula Medeiro e hoje nós vamos estudar a lição 7 da revista Pilares da Teologia Prática, da editora Central Gospel, cujo tema é Discipulado Cristão. Gostaria de pedir, antes de começarmos nossa aula, para você curtir, comentar aqui, compartilha, gente, esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai edificar a vida de alguém. Ativa o sininho, se inscreve no canal, porque o canal do Crente Docente tem muito material de qualidade, de estudo bíblico, que vai fazer diferença na sua vida, tá bom? Aproveitar para agradecer aqui a oportunidade de estar falando com vocês sobre a lição, agradecer ao pastor Divanei, agradecer a toda a equipe do Crente Docente. E vamos começar a nossa aula? Vamos lá. Nossa lição de hoje, como já informei, é a lição 7, e é sobre discipulado cristão. Nosso texto áureo está lá em 1 Coríntios 11, 1, e diz o seguinte: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E o nosso texto bíblico básico se encontra em dois lugares. A primeira parte está em Lucas, no capítulo 9, dos versículos 23 a 26. E a segunda parte está em Mateus, no capítulo 28, nos versículos 19 e 20. Vou ler com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos juntos. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. 25. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. Agora Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Bom, pessoal, o primeiro ponto muito importante que precisamos tratar é, quando falamos de discipulado, muitas pessoas falam ou pensam que discipulado tem muito a ver com ministério, talvez ministério pastoral, algum tipo de cargo na igreja, como obreiro, como diácono. E, na verdade, o discipulado não tem a ver com cargos eclesiásticos, não tem a ver propriamente com o ministério pastoral ou o ministério de diaconato. O discipulado é uma ordenança de Jesus. O discipulado é para todos nós, para todo aquele que decidiu abandonar sua vida terrena, abandonar sua vida mundana, deixar de lado seus pecados e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, ou seja, nós cristãos. O discipulado é algo que Jesus nos ensina, é algo que Jesus nos ordena como cristãos. Quando Jesus ele veio ao mundo como um homem, ele fez discípulos, ele ensinou como fazer discípulos. E ele nos ordena isso também, como acabamos de ler aqui em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, quando nós iniciamos a prática do discipulado, nós estamos simplesmente obedecendo a Cristo. Nós estamos demonstrando obediência e submissão a Deus, que é a base do discipulado. O discipulado é viver como Cristo viveu. Qual é o objetivo do discipulado? Né? O que significa discipular? O que significa o discipulado em si? Ser um discipulador é, primeiro, viver como Cristo viveu. Esse é o nosso primeiro objetivo como discipuladores. É imitar a Cristo,
viver como ele viveu, agir como ele agiu, ou pelo menos buscar isso, não é? Nos portar como Cristo se portava em cada situação. E o nosso primeiro discipulador é o próprio Jesus e, portanto, precisamos imitá-lo. E ao imitá-lo, nós temos e precisamos não somente seguir aquilo que ele fala, obedecer a sua palavra, como também praticar aquilo que ele ensinou, que é discipular novos cristãos. Então, podemos nos perguntar, mas como igreja, o discipulado é importante? Qual a importância desse discipulado, desse ato de discipular como igreja? O discipulado é fundamental para a igreja, porque ele está intimamente vinculado à manutenção e à existência da Igreja de Cristo. Ah, mas como assim, Paula? Como que o discipulado influencia nesse processo? Bom, para que tenhamos a igreja, o corpo de Cristo, nós precisamos de 2 passos. O primeiro é a evangelização. Precisamos plantar a semente. Precisamos falar sobre a palavra de Deus. Evangelização é o primeiro ponto, é o start, é o ponto inicial, onde as pessoas vão ouvir falar sobre Jesus, vão ter acesso à palavra dele, vão conhecer um pouco mais sobre quem é Jesus, sobre sua obra, sobre as maravilhas que ele faz, sobre suas ordenanças e mandamentos. E a partir desse momento, nós plantamos e muitas vezes já conseguimos nós mesmos colher os frutos, que é quando a pessoa ouve e decide aceitar Jesus, decide tomar a melhor decisão da vida dela, que é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Maravilha, mas a partir desse momento, como que essa pessoa vai se consolidar no Evangelho? Como ela vai se firmar como um cristão? É aí que entra o papel fundamental do discipulado. É através do discipulado que essa pessoa vai conhecer mais a Cristo, vai ter acesso à palavra de Deus e vai começar a se fortalecer na sua caminhada cristã. Então, discipulado é relacionamento. Um relacionamento que você, discipulador, vai ter com o novo cristão. Você vai auxiliar esse novo cristão, você vai auxiliá-lo no estudo da palavra, você vai auxiliá-lo na frequência à igreja, você vai ajudá-lo a se introduzir no corpo de Cristo, no sentido de buscar integrá-lo às atividades bíblicas, às atividades da igreja, da escola bíblica. Você vai fazer um acompanhamento de perto, no sentido de tirar dúvidas, estudar a palavra, fazer devocionais com ele, para que ele possa ter cada vez mais acesso e se aprofundar na palavra de Deus. Porque é através dessa palavra que ele vai conseguir adquirir os parâmetros que ele precisa para a nova etapa da vida dele, que é a caminhada na vida cristã. É através da Bíblia que ele vai descobrir como ele deve se portar em cada situação, como ele deve agir, o que ele deve falar, o que ele não pode falar, como ele precisa viver dali para frente. E é a palavra de Deus que vai dar esses parâmetros. Mas para que ele tenha esse acesso, ele precisa de alguém, pelo menos a princípio, que caminhe com ele, que o incentive, que o instrua, que tire dúvidas. E esse é o papel fundamental do discipulador. Por quê? Através desse aprofundamento na palavra, ele não só vai ter os parâmetros da vida cristã, como ele vai começar a constituir um relacionamento de mais profundidade com o Senhor, um relacionamento de mais intimidade com Jesus. E através desse aprofundamento de relacionamento, ele vai começar a construir também uma fé madura, uma fé não sensorial, no sentido de crer e de ficar com aquilo que a palavra de Deus fala para ele, com aquilo que o Senhor fala para ele, e não viver de acordo com aquilo que ele sente ou que ele pensa mediante a determinada situação. E isso é importante por quê? Porque através desse processo nós temos não só a manutenção do corpo de Cristo como igreja, mas também a sua expansão. Por quê? Porque a manutenção vem do fato de a pessoa se tornando um cristão maduro, ela não vai esmorecer mediante as circunstâncias da vida. Não, ela vai começar a entender que os desafios diários, os desertos, os ventos, as provações que vêm para ela, são permissões de Deus. E Deus sempre tem alguma coisa para ensiná-la.
Pode ser um aprendizado pessoal, pode ser Deus querendo moldá-la, lapidá-la, para que ela possa ser direcionada a um novo nível, uma nova experiência, uma nova responsabilidade. Muitas vezes, o Senhor usa as dificuldades do nosso dia a dia para nos fortalecer como cristãos, para fomentar a nossa fé, para desenvolver a nossa confiança nele, para aumentar o nosso nível de entrega, para nos levar a outros patamares, a novas experiências com ele, a novos lugares e novas responsabilidades dentro do reino, dentro inclusive da nossa vida pessoal também, profissional, seja como for. Mas muitas vezes são simplesmente desafios para nos moldar, nos aperfeiçoar e refinar o nosso caráter, refinar a nossa confiança, aumentar a nossa confiança em Cristo. Então, a importância do discipulado ser bem feito é o novo cristão conseguir entender através do estudo da palavra e da profundidade cada vez maior do conhecimento de Deus e do relacionamento com Deus, a não esmorecer, a não desistir ante as batalhas da vida. Ao contrário, ao invés de ficar perguntando, se lamentando, Senhor, por que esse desafio, por que essa dor, conseguir entender, virar essa chave, conseguir virar essa chave na vida e conseguir perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esse processo? Como esse processo que eu estou vivenciando pode ajudar, transformar, impactar a vida de alguém? Como o Senhor quer me usar através dessa luta que se abateu sobre a minha vida? E nesse processo de maior conhecimento de Cristo e de entendimento sobre que dores não são para sua morte, que, ao contrário, é o Senhor querendo te aperfeiçoar, querendo melhorar o seu caráter, nós também somos expostos à graça e à misericórdia do Senhor. Porque o mesmo Deus que permite a luta é o Deus que nos sustenta. É o Deus que nos dá o discernimento, é o Deus que nos dá o escape, é o Deus que conhece o nosso limite e não nos deixa esmorecer, não nos deixa ultrapassar o limite do que aquilo que a gente possa suportar, não é? Então, durante esse processo, nós temos muito acesso também às misericórdias do Senhor. E esse conhecimento sobre a graça de Deus e a misericórdia nos leva a querer dividir isso com o próximo. E aí que entra o crescimento da igreja. Porque ela vai ser mantida, porque os cristãos vão estar sendo fortalecidos, mas ela também vai crescer, porque através do processo de discipulado e das experiências com Cristo, o novo cristão também vai querer transmitir essas experiências, também vai querer ajudar os cristãos ainda mais novos que ele a também chegarem nesse nível de fé, a também chegarem nesse nível de maturidade espiritual. Então, eles também vão começar a fazer os seus próprios discípulos. Bom, o discipulado, longe de ser uma coisa atual, tá, gente? O discipulado é muito antigo, é uma ideia antiga que permeia toda a escritura. Por exemplo, Moisés foi mestre de Josué, Noemi discipulou Ruth, e o próprio Jesus teve inúmeros discípulos ao longo do período em que esteve aqui em seu ministério terreno. Não é? Ou seja, o discipulado é um mandamento de Cristo para toda a igreja. Mas vamos lá. O que significa o discipulado em si, né? O discipulado, a palavra discípulo, desde a Grécia Antiga, ela significa aprendiz, aluno. E o objetivo do discipulado, o propósito do discipulado é o seguinte: é levar o seu discípulo, né, o novo cristão, a viver como Jesus viveu. Nós, como discipuladores e como cristãos, precisamos buscar isso na nossa vida. Viver como Jesus viveu. E isso é o nosso propósito de vida. Nosso propósito como discipulador, além de viver como Cristo viveu, além de mostrar que a nossa vida reflete a vida de Cristo, reflete o caráter de Cristo, nós também precisamos buscar que os nossos discípulos também queiram viver, também passem a viver como Jesus viveu, agir como Jesus agia, se posicionar como Jesus se posicionava. Isso vai desde vestimentas, posicionamento, atitudes, não é? Esse é o propósito do discipulado.
O discipulado é um relacionamento que você, como discipulador, vai ajudar o próximo, o novo cristão, a caminhar na fé, a desenvolver uma fé madura, não sensorial, a criar maturidade como cristão. E o propósito é que não só você mesmo, mas também o seu discípulo, passe a viver da maneira como Jesus vivia, a seguir Jesus. Discipulado não tem muito a ver com você ensinar sobre sua denominação ou sobre comunidades de fé. Não, a essência do discipulado é Cristo e precisa ser Cristo. Ou seja, o foco do discipulado não são encontros periódicos, não. O foco do discipulado é o caminhar. Caminhar junto com seu discípulo, ajudá-lo a caminhar e a galgar novos passos na fé, construindo um relacionamento cada vez mais profundo com Cristo, de maneira a que sua vida passe a refletir a vida de Cristo, o caráter de Cristo. E isso é um processo, não é da noite para o dia, é através de oração e caminhada, leitura da palavra, que você vai ensinar. Você vai ajudar essa pessoa a fortalecer a sua fé e a atingir novos níveis na sua caminhada cristã. Mas qual é a credencial, não é, de um discípulo? Qual é a principal característica que um discípulo e um discipulador podem ter? Nós, como discípulos de Cristo e como discipuladores, a nossa principal característica precisa ser o amor mútuo, porque é através desse amor que a gente desenvolve pelo próximo, aprendendo com Cristo. Cristo nos ensina a amar o próximo. E é através do desenvolvimento desse amor que nós somos levados também a querer compartilhar com o próximo acerca da graça, da misericórdia do Senhor, acerca desse Jesus que nos ama, esse Deus de detalhes que cuida de cada área de nossas vidas. E nós, quando amamos a uma pessoa, nós não podemos deixar, nós não conseguimos deixar de compartilhar com ela todas essas maravilhas que Cristo representa em nossa vida. Então, a marca de um discípulo precisa ser o amor, amar vidas, amar pessoas, no sentido de eu preciso compartilhar as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Então, eu vou caminhar com essa pessoa, eu vou ajudá-la na caminhada de fé, eu vou auxiliá-la no aprendizado da palavra de Deus, eu vou buscar direcioná-la para que ela consiga também encontrar o seu propósito, buscar o seu propósito em Cristo e começar a viver o seu propósito em Cristo. E também gerar nela esse amor, perpetuar esse amor, para que ela possa sentir, assim como eu, um amor tão grande ao próximo que ela não queira simplesmente reter para ela todas as maravilhas de Cristo, mas ela também queira compartilhar, ela também queira passar adiante, ela também queira auxiliar novos cristãos, mais novos que ele ou que ela, nessa nova caminhada de aprendizado da palavra, de proximidade com Cristo, e dessa maneira, disseminando esse amor, nós também vamos ajudando no crescimento do Evangelho, no crescimento da igreja e contribuindo com a obra do Senhor. Mas o discipulado na prática, o que é? O discipulado na prática tem muito a ver com disciplina. Por que disciplina? Porque disciplina, ela inclui treinamento e instrução. O discípulo, ele precisa ser uma pessoa disciplinada. Por quê? Porque ele está sempre com os ouvidos atentos e com o coração disponível a submeter à vontade do Senhor. O discípulo, ele é aquele que busca viver como seu mestre. Então, ele precisa estar com os seus ouvidos sempre dispostos, sempre disponíveis a ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para ele, aquilo que o Espírito Santo quer ministrar na vida dele. Então, por que a disciplina? Porque precisamos estar dispostos a obedecer os ordenamentos do Senhor. Precisamos estar dispostos a nos colocar no centro do querer e da vontade do Senhor. Então, o discipulado tem tudo a ver com disciplina. O discípulo precisa se disciplinar a obedecer a Cristo, a se mostrar disponível à voz do Espírito Santo. Nós precisamos
nos colocar no centro do querer e da vontade do Senhor, porque é só dessa maneira que conseguiremos viver a plenitude de todo o propósito que o Senhor já sonhou para as nossas vidas antes mesmo do nosso nascimento. Então, quais são algumas características que um discípulo precisa ter, não é? Precisa ter determinação para seguir o seu mestre. É fundamental que sigamos o nosso mestre, prossigamos em seguir, ainda que venha dificuldade, não importa. O nosso objetivo é buscar, seguir o mestre, permanecer imitando ao Senhor Jesus sobre todas as etapas da nossa vida, em todos os momentos de nossa vida. Nós também precisamos algo muito importante, que é submissão à palavra de Deus. É muito importante que sejamos aquilo que a palavra diz que nós somos e obedeçamos aquilo que a palavra nos determina. E entendamos que os nossos limites são exatamente aqueles que estão estabelecidos pela palavra de Deus. O discípulo, ele também precisa ter um perfil de servo. Precisamos estar sempre dispostos a servir ao Senhor e também dispostos a servir aos nossos irmãos, no sentido de doar nossa vida, doar nosso tempo, para ajudar o próximo, para contribuir com o crescimento do próximo. Nossa confiança absoluta precisa estar somente em Deus, não em riquezas ou qualquer outra efemeridade. Esse foi, por exemplo, o que impediu o jovem rico de seguir a Jesus. O coração dele, a confiança dele não estava em Jesus, estava nas riquezas. E, por conta disso, ele não conseguiu se tornar um discípulo de Cristo. A generosidade também precisa ser a marca de um discípulo, né? Porque os nossos recursos, muitas vezes, também precisarão ser usados para o reino de Deus, não só com dízimos, ofertas, mas também ajudando pessoas que precisam, ajudando a obra na igreja financeiramente falando, patrocinando um projeto social. A nossa generosidade também precisa envolver os nossos recursos financeiros. Até porque o Senhor de nossas vidas precisa ser Jesus e não dinheiro. Outra característica fundamental na vida de um discípulo de Cristo é a frutificação. Não tem como ser discípulo de Cristo, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu e não gerar frutos. Quando nós entregamos nossa vida para Cristo, nos colocamos no centro do seu querer e da sua vontade, nos dedicamos a viver por Ele, para Ele, viver como Jesus, nos dedicamos a fazer a sua obra, a nossa vida precisa frutificar. Porque quando as pessoas olharem para a gente, as pessoas precisam entender que a gente vive, de fato, aquilo que a gente prega. O nosso viver e o nosso pregar tem que estar em consonância para que nós possamos ter credibilidade. Então, a gente precisa viver de maneira tal que os nossos frutos também apontem para Cristo. Não é só o nosso discurso que tem que apontar para Cristo, os frutos da nossa vida. Aquilo que a gente é no trabalho, aquilo que a gente é na nossa família, aquilo que a gente é, sei lá, no transporte público, na padaria, quando você vai comprar pão, quando você vai ao cinema, quando você vai fazer compras, quando você está no seu trabalho secular. Você precisa viver de maneira tal que os seus frutos também apontem para Cristo. Viver de maneira tal que a sua vida, de fato, reflita o caráter de Cristo. E, por último, mas não menos importante, de acordo com o que está relacionado aqui na revista, uma característica muito importante de um discípulo é a esperança plena na volta de Jesus. Essa precisa ser a maior esperança da vida do cristão. A certeza de que Jesus vai voltar e que nós vamos morar com Ele no céu. Essa é a maior esperança do nosso coração. É o nosso maior sonho, é isso que a gente busca, esse é o nosso alvo. E para isso, para que nosso alvo seja Cristo, o nosso viver, o nosso caminhar também precisa ser Cristo. Precisamos viver de maneira tal que estejamos preparados para que a qualquer momento que Jesus volte, nós estejamos prontos, preparados, como as virgens prudentes, para seguir com Cristo para a eternidade. Certo? Jesus foi o nosso maior modelo de mentoria e discipulado. E como que a gente consegue ver isso? Porque o discipulado fazia parte da vida de Jesus. Fazia parte do ministério de Jesus. Ele vivia de maneira tal
que o seu ministério e a sua vida estavam muito entrelaçados. Então, o discipulado, além de fazer parte do ministério dele, também fazia parte da sua vida. Em todos os momentos em que Jesus tem interação com a multidão, com as pessoas mais próximas, ele age de maneira a discipular, ele age no sentido de ensinar a palavra, no sentido de buscar que as pessoas se aproximem mais de Deus, que as pessoas busquem mais conhecimento de Deus, busquem se aproximar mais de Deus, busquem aprofundar o seu conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Isso é discipular. Então, Jesus discipulava a cada momento do seu dia, a cada momento da sua vida, a cada momento do seu ministério. E qual era a sua estratégia? A sua estratégia era produzir discípulos, gerar discípulos de maneira crescente, de maneira progressiva. Por exemplo, primeiro, Jesus escolheu Pedro, Tiago e João. Depois que ele começou a discipular eles, ele foi para os outros 12 discípulos. Depois, ele foi abrangendo, aumentando essa quantidade de discípulos, essa quantidade de pessoas que o ouvia ensinar, que o ouvia pregar a palavra do Senhor. Por quê? Esse é a melhor forma de gerar crescimento da igreja, de gerar o crescimento da igreja. Porque você discipulando uma pessoa, essa pessoa vai ter cada vez mais fomentado em seu coração o amor a Cristo, o amor à palavra de Deus, o amor pela obra do Senhor, e também, com o conhecimento da palavra, isso vai gerando nela o discernimento de que ela também precisa fazer a parte dela como discípula de Cristo. A partir do momento em que o discipulado ele se torna eficaz, é o momento em que a pessoa começa a se aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento de Cristo, no relacionamento com Cristo, e esse aprofundamento vai gerando nela o senso de que ela também pertence ao reino, ela também é um discípulo de Cristo e ela também precisa obedecer às ordenanças de Cristo. Da mesma forma, em paralelo, as experiências com Jesus, o amor que o Senhor vai desenvolvendo no coração dela, pelas vidas, pelas pessoas, as experiências de graça e misericórdia vão gerando também no coração dela a vontade de partilhar isso. Então, quando você une a questão dela entender que ela também é uma discípula de Cristo, a pessoa é uma discípula de Cristo, e também o sentimento de querer partilhar aquilo que ela tem recebido de Cristo, quando a gente une esses dois aspectos, a gente vê a necessidade na pessoa, a pessoa começa a demonstrar a necessidade de partilhar aquilo que ela tem recebido. Então, ela se coloca também no lugar de um novo discipulador, uma nova discipuladora, e buscará ajudar novos cristãos também nessa caminhada, para que também atinjam esse novo nível de maturidade espiritual, esse novo nível de consolidação de fé, para que essas pessoas também possam ter essas experiências progressivas e maravilhosas em Cristo. E tudo isso vai gerando fortalecimento e o crescimento da Igreja de Jesus. A prioridade de Jesus nunca foi ensinar pessoas de maneira individual. Ele não queria que um discípulo soubesse tanto quanto o mestre. Não tem uma ideia aqui de competição ou de superioridade. Não. A prioridade de Jesus era que o discípulo passasse a ser como o mestre, que é o nosso objetivo todos os dias, passarmos a ser como Jesus, agir como Jesus, trabalhar como Jesus, pregar como Jesus, viver como Jesus, amar como Jesus. Então, a prioridade de Cristo nunca foi gerar uma competição ou mostrar que alguém era melhor que o outro, que o discípulo se tornou melhor que seu mestre. Não, o discípulo não precisa ser melhor que seu mestre. O discípulo precisa ser como o seu mestre. Afinal de contas, o nosso mestre superior, né, o nosso mestre maior é Jesus. E nós não precisamos, nem temos como ser melhores do que ele. Nós precisamos imitá-lo. Nós precisamos agir como ele agia. E qual é a exigência, então, de Jesus? E a nossa exigência também precisa ser como discípulos.
é viver uma vida como Jesus vivia, ou seja, abrir mão de nossas vontades, abrir mão de nossos desejos pessoais, de nossos desígnios pessoais, de nossos projetos pessoais, muitas vezes, para viver a vontade de Cristo, a vontade do Senhor, o sonho do Senhor para as nossas vidas. Muitas vezes isso parece ser um pouco difícil, um pouco complicado, mas o que precisamos lembrar sempre é que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Se o Senhor está mandando você abrir mão de alguma coisa, não tenha medo, abra mão, porque o Senhor nunca vai te pedir algo para te dar algo pior. Não. Se Ele está falando no seu coração para que você abra mão de alguma coisa, para que você saia de determinada situação, é porque Ele conhece o teu futuro. Ele entende, Ele sabe, Ele já preparou, Ele sabe muito melhor do que você. E Ele sabe que esse não vai ser um bom caminho para você. Mas se Ele está te pedindo alguma coisa, não tenha medo de renunciar por Cristo, porque Jesus jamais vai te prejudicar. Jesus jamais vai tirar algo bom de você para te dar algo pior. Não, se ele está te pedindo isso, entregue tranquilo, entregue com o coração em paz, porque o que ele já preparou é infinitamente mais, infinitamente melhor de tudo aquilo que você já pensou, de tudo aquilo que você é capaz de sonhar. Então não tenha medo de renunciar às suas vontades, os seus projetos em prol de Cristo, porque sempre, sempre vai valer a pena. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E o Senhor não erra nunca. Tenha isso na sua mente. Não tenha medo de renunciar a nada que Cristo está te pedindo para renunciar, porque vai valer a pena. A caminhada com Cristo não é fácil. Não é, e o Senhor nunca disse que seria. A palavra nos diz que nós teremos aflições no mundo, mas a palavra também diz que Jesus venceu o mundo e que há um bom futuro preparado para aquele que persevera até o fim. Então, há um bom futuro para você. Não desista, continue firme com Cristo, porque vai valer a pena. Cada sacrifício, cada lágrima, cada renúncia vai valer a pena. Bom, agora, no ponto 3, nós temos estratégias modernas para o discipulado. O sociólogo Zygmunt Bauman, ele fala que a nossa sociedade, ela é uma sociedade líquida, no sentido de ser uma sociedade onde as coisas são muito voláteis, onde as coisas mudam com uma velocidade muito grande, onde as relações são muito fluidas. E as grandes questões que temos hoje com o evangelismo, com o discipulado, não são as mesmas que as gerações anteriores tinham. Nós temos questões diferentes. Por exemplo, como fazer discípulos em um ambiente dominado pelo pecado e com os mais variados padrões de comportamento? Como fazer discípulos considerando os desafios do tempo presente, como pobreza, racismo, preservação do meio ambiente? São situações que nos levam a refletir, que nos levam a pensar, que precisam despertar em nós estratégias, novas estratégias de como abordar as pessoas, de como discipular as pessoas sem ferir as pessoas. Nosso objetivo enquanto discipulador não pode ser ferir, nós não podemos ter esse papel. Nós precisamos achar estratégias para levar a palavra de Deus, ajudar as pessoas a caminharem cada vez mais no Evangelho, driblando todos esses desafios do mundo contemporâneo. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12, 1, 2: o sistema corrupto e as tentações de diferentes naturezas, sejam sexuais, financeiras, relativas a vícios ou ao poder, não conseguem demover o verdadeiro discípulo do seu amor pelo Pai Celestial. E esse precisa ser o nosso objetivo como discipuladores. Ainda que tenhamos todos esses desafios, precisamos conseguir caminhos, estratégias que driblem tudo isso e levem a pessoa a perseverar em Cristo, a perseverar no querer conhecer e no conhecer de fato a palavra do Senhor e buscar um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor. Mas onde é que começa essa noção de discipulado? O discipulado ele começa na família.
a família é o berço da evangelização e também do discipulado, pois a família é o primeiro espaço onde esse discipulado acontece. Os pais, eles precisam ser espelhos para os seus filhos. É muito importante que os pais desenvolvam em seus filhos a noção de Cristo, quem é Cristo, o amor pela palavra, o amor pela oração, o amor pela adoração, cultos domésticos, a prática do estudo e do ensino, ainda que no ambiente familiar da palavra de Deus, é fundamental para que a pessoa também desenvolva essa noção de discipulado. É na família, é observando os pais que as crianças vão crescer querendo aprender sobre Jesus, querendo aprender sobre a palavra do Senhor. Então, os pais precisam ser exemplos para os seus filhos, porque o exemplo é a melhor forma de você ensinar, é a melhor forma de você fazer, especialmente as crianças, fixarem aquilo que você tem para mostrar. Não adianta você falar uma coisa e agir de maneira diferente. Os seus filhos precisam ver você orando, precisam ver você estudando a palavra, precisam ver você indo para a escola bíblica dominical, indo cultuar o Senhor, porque através do exemplo, através do ensinamento, dos cultos domésticos, dos momentos de estudo da palavra, tornar esses momentos agradáveis, ensinar a importância disso para as crianças. Esse ensino doméstico também vai gerar uma base forte para que essa criança se torne um futuro discipulador, um futuro cristão que ame outras pessoas, que busque ajudar essas outras pessoas também, assim como ele aprendeu a amar Jesus, a amar a palavra do Senhor, a caminhar com fé, a ser um crente firmado, fortalecido, um crente que as lutas não vão desestabilizá-lo, ao contrário, as lutas vão moldá-lo, as lutas vão forjá-lo a ser cada vez melhor e a buscar cada vez mais viver o propósito que o Senhor tem para a vida dele. Sobre desenvolvimento de novas competências ministeriais. Aqui nós temos relação com a tecnologia, no sentido de como o ambiente virtual, como as ferramentas tecnológicas podem ajudar ou atrapalhar esse processo de discipulado. A tecnologia, ela pode ser muito utilizada a favor do discipulado, a favor da pregação da palavra de Deus. Aqui mesmo, o Crente Docente é uma plataforma virtual. E nós estamos usando para falar sobre Jesus, para falar sobre temas importantes dentro de práticas cristãs, dentro da teologia. Então, as redes sociais, as plataformas virtuais, elas podem ser usadas para pregar o evangelho? Claro que podem. Elas não precisam ser retiradas desse ambiente de ensino bíblico. Não, elas podem se tornar importantes ferramentas, inclusive para discipular pessoas à distância, discipular pessoas com as quais você não tenha contato pessoal muito, muito intenso. Então, você pode usar, sim, as redes sociais, pode usar as ferramentas tecnológicas, até mesmo, talvez, para abranger um número maior de pessoas de uma vez só. Muitas vezes, ao invés de pregar só para uma pessoa, você estará pregando para várias pessoas estarão ouvindo a palavra do Senhor. Isso colabora também para o crescimento do reino. O que nós precisamos é ter alguns cuidados quando utilizarmos esses meios. Nós não podemos deixar que as redes sociais, elas desvirtuem a palavra do Senhor, desvirtuem a mensagem do Evangelho. Isso não, mas nós podemos usá-las ao nosso favor. Por exemplo, alguns cuidados que nós precisamos ter. Nós precisamos ter cuidado com a linguagem que nós utilizamos. Ela precisa ser uma linguagem clara, evitando aquelas gramáticas de internet, abreviações, junção de palavras, porque a mensagem do evangelho ela precisa ser transmitida de maneira clara, ela não pode ser transmitida de maneira dúbia. A pessoa que lê, ela não pode ficar em dúvida sobre o que aquilo significa. Ela precisa ter certeza sobre o que você está comunicando, e você precisa comunicar exatamente aquilo que está na palavra do Senhor. Nós também precisamos respeitar a privacidade das pessoas, não podemos agir de maneira invasiva. Precisamos de discrição. Jesus nunca forçou ninguém a nada. Jesus era discreto. Jesus
não ia a nenhum lugar em que não era convidado, não Jesus não impunha a sua vontade. Jesus sempre deixou muito claro que as pessoas precisam escolher, decidir segui-lo. E nós também precisamos ter isso em nossas mentes. Precisamos respeitar o momento da pessoa e respeitar, inclusive nas redes sociais, a pessoa, o nosso interlocutor. Nós precisamos respeitar a privacidade das pessoas. Precisamos, por isso, também estabelecer fronteiras entre as dimensões pública, privada e íntima. Temos que ter cuidado quando usamos as redes sociais, especialmente para falar sobre a palavra do Senhor. Precisamos ter cuidado para não expor pessoas. Nós não queremos expor as pessoas, nós queremos resgatar vidas para Cristo. Nós queremos que as pessoas amem a Cristo e a palavra de Deus. Nós queremos ensinar a palavra, nós queremos ensinar os ordenamentos de Cristo e não expor a pessoas. Muito importante também, precisamos ficar atentos às fontes dos conteúdos que compartilhamos. Precisamos ter certeza, especialmente quando compartilhamos conteúdos da palavra do Senhor, conteúdos bíblicos. Precisamos saber quais são as fontes, se são fontes verídicas ou não, porque isso vai impactar frontalmente na credibilidade da mensagem que você está querendo transmitir, que você está transmitindo aos seus interlocutores. Concentre-se sempre em glorificar o nome do Senhor, no sentido de que precisamos cuidar das pessoas enquanto elas são consideradas um bebê, no sentido espiritual, até que ela amadureça e seja capaz de produzir os seus próprios frutos. E essa produção de frutos é sempre para a glória do Senhor. Tudo aquilo que fazemos, agimos, nos engajamos, toda a questão do discipulado em si, de levar a pessoa a entender a palavra do Senhor, de levar a pessoa a buscar o conhecimento do Senhor, buscar aprofundar seu relacionamento com Cristo, tudo isso é para glorificar o nome do Senhor. E assim precisa ser a nossa vida cristã. Precisamos viver de acordo a brilhar, a transparecer o caráter de Cristo e a glorificar o nome do Senhor. Então, nas redes sociais, algo fundamental para entendermos não tem a ver a nossa mensagem, o que vamos pregar sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre seguir Jesus, sobre obedecer às leis e ordenamentos de Jesus, sobre nos colocarmos no centro do querer da vontade de Jesus, não tem a ver com curtidas. Não podemos utilizar as redes sociais para falar de Jesus, preocupados com as curtidas que vamos receber ou não. Nós precisamos usar as redes sociais com o objetivo de que a pessoa que está recebendo o nosso conteúdo, a pessoa que está recebendo a nossa mensagem, ela queira receber a Cristo e prosseguir em conhecer a Cristo e também prosseguir em caminhar com Cristo, no centro do seu querer, da sua vontade, obedecendo suas leis e mandamentos, obedecendo a sua palavra, amando a sua palavra, se aprofundando na sua palavra e se aprofundando no seu relacionamento com Cristo. Bom, para concluirmos, temos que o discipulado, a ideia do discipulado é alinhar as nossas motivações e valores às motivações e valores de Jesus. E quando essas motivações e valores não forem compatíveis, termos em nossa mente que precisamos abrir mão daquilo que é a nossa vontade, o nosso desejo, para que prevaleça sempre a vontade e o desejo de Cristo em nossas vidas. Pois essa é a melhor maneira e a única maneira de desenvolvermos de maneira ampla o nosso potencial em Cristo, de vivermos o propósito que o Senhor já sonhou para as nossas vidas. O discipulado, como processo, envolve renúncia, dedicação exclusiva aos ideais do reino de Deus. A igreja deve instruir seus membros e treiná-los para discipular, porque se trata de uma ordenança imperativa de Cristo a todos, sem distinção. Certo? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a cada um que esteve aí até o final, ouvindo aqui com a gente a lição, estudando um pouquinho mais sobre discipulado cristão. Quero agradecer a cada um de vocês
Quero dizer que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Quero lembrar também que não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha essa mensagem com alguém. Tenho certeza que essa mensagem vai ser importante, vai tocar o coração de alguém. Curte lá, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Crente Docente é um canal muito abençoado, que tem transformado, impactado a vida de pessoas. Tenho certeza que também vai impactar a sua vida e a vida das pessoas que você ama e com as quais você vai compartilhar essa mensagem, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Deus abençoe e saudações do Crente Docente.